Cristo com todos os seus anjos. Parágrafo 331. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 31. São seus, porque foram criados por e para Ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. São seus mais ainda, porque Ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Parágrafo 332. Eles aí estão, desde a criação, e ao longo de toda a história da salvação, anunciando, de longe ou de perto, esta salvação, e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Lot, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei, por seu ministério conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos, evocações, assistem os profetas. Citando-se apenas alguns exemplos, por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Parágrafo 333. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da Igreja. Glória a Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 14. Os anjos protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, o reconfortam na agonia, quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo, que eles anunciam, estarão lá a serviço de seu juízo. Os anjos na vida da Igreja. Parágrafo 334. Do mesmo modo, a vida da Igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Parágrafo 335. Na liturgia, a Igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca sua assistência, assim em Paradisum deducant te angeli. Para o paraíso te levem os anjos. Da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino dos querubins, da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos: São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Parágrafo 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda que na terra, a vida cristã participa, na fé, da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. 2. O mundo visível. Parágrafo 337. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino, que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação
seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Parágrafo 338. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial. A própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Parágrafo 339. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz, e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Por isso, o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. Parágrafo 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus, o sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem independência recíproca, para completarem-se mutuamente, a serviço umas das outras. Parágrafo 341. A beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. Parágrafo 342. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz, vós valeis mais do que muitos pardais. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 7. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 12. Parágrafo 343. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Parágrafo 344. Existe solidariedade entre todas as criaturas, pelo fato de terem todas o mesmo Criador, e de todas estarem ordenadas à sua glória. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia, e com sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e o servi com grande humildade. Parágrafo 345. O sábado. Fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. No 7º dia, Deus repousou e santificou e abençoou este dia. Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Parágrafo 346. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente
pode se apoiar com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. Parágrafo 347. A criação está em função do sábado, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se anteponha à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. Parágrafo 348. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. Parágrafo 349. O oitavo dia. Para nós, porém, nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia encerra a primeira criação. O oitavo dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira.